Oi gente, tudo bom? Sou Melina do Maternidade Simples e eu estou aqui para falar de um assunto que todo mundo adora, birra. Na verdade a gente não adora, a gente odeia, com todas as nossas forças. A birra é um assunto que sempre gera muito comentário nas redes sociais. Toda vez que a gente fala sobre ela, as pessoas querem saber mais, querem tirar dúvidas, querem contar a história da vida delas. E, na verdade, uma das grandes coisas que nos facilitam a lidar com a birra é entender por que elas acontecem. Então a gente vai fazer uma série de alguns vídeos para falar por que as birras acontecem, como prevenir as crises de birra e como lidar durante a crise de birra, como fazer com que ela acabe ou pelo menos como fazer com que ela seja menos dramática e menos intensa. Eu acho importante só lembrar vocês que eu não sou psicóloga, não sou pedagoga, eu sou simplesmente uma mãe e eu sou jornalista, editora de um site, então nada mais natural para mim do que buscar informações a respeito do assunto. Lembrando também que a minha filha Manuela, minha filha mais velha, ela fez uma cena de birra em público e uma cena de birra em casa. Nunca mais ela fez depois que eu ensinei ela que não era legal. E daí a Ana Júlia veio e ela mostrou pra mim que eu não sabia nada sobre birra. E ela fazia muitas cenas de birra. Inclusive aquelas em público, todo mundo olha pra você e pensa, coitada dessa criança, chorando desse jeito e a mãe não faz nada. Pois é, então eu sei um pouquinho do que eu tô falando, por experiência própria. Então vamos lá. Primeiro, por que as birras acontecem? Pra gente entender a razão da birra, a gente tem que ver dois aspectos, o aspecto neurológico e o aspecto psicológico. Primeiro vamos ao aspecto neurológico. O cérebro das pessoas termina de se formar aos 25 anos. Uma criança, quando ela nasce, até os 4 anos, o cérebro dela tem uma função, fazê-la sobreviver. Então, o que funciona muito bem no cérebro dela é a parte instintiva. Fome, medo, sono, sede. Essas sensações, que são coisas que nós precisamos combater para sobreviver, é o que está funcionando muito bem no cérebro da criança. Então, tudo aquilo que acontece com a criança é muito intenso, é muito emotivo, porque, gente, pensa bem, ela está correndo risco de vida. Para ela, pedir água e não ter o copo cor-de-rosa, apenas o copo azul, é uma questão de vida ou morte. Tudo para ela é uma questão de vida ou morte. Por isso que, de repente, ela faz um escândalo, ela tem um desespero do qualquer não que ela recebe, qualquer frustração que ela sente. Porque não é uma coisa simplesmente psicológica, é uma coisa de vida ou morte, questão de vida ou morte, gente. É muito intenso isso para a criança. Mas por que é assim? Porque o cérebro da criança não tem uma área muito importante formada, que é o neurocórtex. O neurocórtex é a parte que faz a criança refletir sobre as atitudes, entender que a mesma água que está no copo azul é a água que está no copo rosa. A criança ainda não tem isso bem formado, ele vai completar a sua formação por volta dos 6 anos. E até essa idade ainda, até os 4 anos, que ele está começando a se formar, ela não faz a ligação entre a área instintiva e a área racional. É por isso que quando a criança está no momento de birra, não adianta você querer argumentar com ela de maneira racional, porque a criança ela não consegue fazer a ligação entre aquilo que é instintivo, desesperador, intenso e a parte que é racional, que faz ela entender, nossa, não precisa ter essa reação toda, entende? É claro que sim, a gente vai insistir, a gente vai falar, a gente vai comentar, a gente vai dar argumentação, porque aquilo vai entrando na cabeça da criança. Então a gente tem que sim continuar insistindo para que aquilo entre na cabeça da criança, essas argumentações, porém elas não vão fazer tanto sentido para ela, ok? Então, isso é importante para a gente entender que o cérebro da criança ainda está aprendendo como se comportar diante das situações. O segundo ponto é o ponto psicológico e é muito importante a gente levar em consideração. Por quê? Porque a gente vai saber que a criança não está nos desafiando como indivíduos. Tá? Lembra, você é o mundo para teu filho, você é tudo que a criança mais ama nessa vida. Você realmente acha que ele vai te fazer te irritar, te desafiar, brigar com você intencionalmente para te magoar, para te ferir? Claro que não. A criança, do ponto de vista psicológico, ela está aprendendo que ela tem limites que são diferentes daqueles que os pais estabeleceram para ela. Ou seja, a criança é um ser independente, ela pode fazer coisas que ela achava que não podia. Então ela vai descobrindo isso a partir de 1 ano e meio, por isso na fase dos 2 anos se torna tão intenso, porque com 2 anos a criança entende completamente que ela não é mais o pai e a mãe, ela pode ir por caminhos mesmo que o pai e a mãe não vão. Então por isso que se torna tão intenso a partir desse 1 ano e meio mais pra frente. Mas isso pode acontecer um pouquinho antes e um pouquinho depois também. Essa fase conhecida como Terrible 2, que são os 2 anos, os terríveis 2 anos que as pessoas gostam de falar, eles acontecem desde um pouquinho antes dos 2 anos e pode se estender até os 4 anos, tá, gente? Então fiquem tranquilos, ou melhor, não fiquem tranquilos, porque isso pode se estender sim. Mas então, só voltando pra gente encerrar esse vídeo, pra deixar isso bem claro pra vocês. O cérebro da criança não está formado. E segundo,
Psicologicamente, a criança está querendo entender até onde ela pode ir sem que os pais a permitam. Não é porque ela está te desafiando, é porque ela simplesmente quer entender. Quer um exemplo bem claro, bem bobo, mas que vai deixar isso muito, muito compreensível? Quando eu estava grávida da Manuela, eu tinha muita azia. Gente, eu tinha tanta azia que eu comia magnésia bisurada tipo bala, assim. Eu chegava a oferecer para as pessoas, às vezes, que eu esquecia que era remédio. De tanta azia que eu tinha. E um dia eu tive desejo de comer baconzitos. É ótimo esse desejo, né? E eu fui comer baconzitos e, meu Deus, eu quase morri de azia. Parecia que se abrisse a boca ia sair fogo da minha boca. Beleza, passaram um mês mais ou menos, o desejo de comer baconzitos voltou. Eu comi o baconzitos e uma baita de uma azia. E eu pensei, baconzitos dá azia, não vou mais comer. Ou seja, foi estabelecido um limite, não comer baconzitos. Porém, passou mais um mês e o desejo voltou. E eu pensei, será que realmente vale a pena não comer baconzitos? Eu acho que não foi a azia do baconzitos, foi outra coisa. Comi o baconzitos, quase morri de azia. Ou seja, tinha um limite, mas eu quis saber cruzar esse limite, eu quis testar esse limite, porque o benefício que eu tinha, em comer baconzitos, pra mim era maior. Então eu fui testar o limite, eu vi que não deu certo. A criança é a mesma coisa, você estabeleceu um limite para ela. Ela quer saber, será que realmente esse limite é real? Será que vale a pena não ter o benefício para mim, aquilo que eu realmente quero fazer, porque eu não devo cruzar esse limite? E é por isso que a criança testa. Não é porque ela tá te desafiando, pai e mãe, não é porque ela tá falando que você não é nada, tá querendo destruir a tua autoridade, não, ele tá simplesmente querendo entender até onde ele pode ir, mantendo a sua autonomia. Então isso é muito importante. Na semana que vem a gente vai falar com dicas para prevenir as crises de birra. E depois nós vamos falar também sobre como lidar durante a crise. Então não se esquece de se inscrever no canal para não perder essa notificação e avisar os amigos que podem estar passando por esses momentos difíceis com seus filhos. Até mais!